Muito bom dia, você que está vendo reprise dessa live Vida Digna, seja muito bem-vindo. Toda terça e quinta às 7h10 da manhã, a gente está aqui falando sobre princípio, vida, relacionamento, fé, tudo aquilo que eu acredito que constrói uma vida digna. E meu desejo é caminhar, ser seu companheiro no caminho de transformação daquilo que você tem que aperfeiçoar, beleza? Seja muito bem-vindo, então manda aqui para um amigo, ó. Vou colocar aqui também, ó, manda uma pergunta. Vou colocar aqui e vou fixar esse comentário, porque eu quero que você mande uma pergunta nessa live. Eu quero de verdade que seja uma live de interação, onde a gente possa compartilhar com algumas pessoas aquilo que a gente tem vivido. Hoje o nosso tema é as escolhas da vida. As escolhas da vida. Por que a gente vai falar sobre esse tema? Porque eu não acredito em uma vida sem escolhas. Eu não acredito em uma vida sem escolhas. E aquele que tem vivido uma vida sem escolhas está sujeito a colher o que for necessário. Ou seja, quando você não faz escolhas, você está dizendo, eu deixo que a terra me dê o que ela quiser. Quando você não faz escolhas, que são plantios, é como se você estivesse dizendo, eu me sacio com qualquer coisa. Então, quem não faz escolhas não pode cobrar frutos, não pode cobrar resultados. Quem não faz escolhas tem que estar pronto para colher o que for. E isso é perigoso, porque quando você está disposto a colher o que for, quer dizer que você não está, de fato, preparado, se aperfeiçoando, você não sabe o que você nasceu para plantar. Muito bom dia, e aí Rodolfo, e aí Esté, tudo bem? Fala meu amigo João Vitor, tudo bem? Manda uma pergunta aí, quero responder a pergunta de vocês, então vamos fazer perguntas aí sobre escolhas da vida. Eu quero muito responder, quero muito ajudar nessa live, que a gente possa estar interagindo um pouquinho mais, fechou? Então, as escolhas da vida. Primeiro ponto, não existe uma vida sem escolhas. Não existe uma vida sem escolhas. Mas nem tudo na vida você tem escolha. Por isso, as coisas que você tiver, escolha bem. Porque nem tudo você tem escolha. Então, as que você tiver, faça boas escolhas nela. Aquilo que tiver no seu campo de escolha, faça boas decisões. Porque as coisas que você não tiver escolha, são frutos dessa que você já teve. Então, as escolhas da vida são o ponto, a chave de início para a vida que nós queremos viver. Se nós não estamos fazendo boas escolhas, e no fim dessa live a gente vai falar um pouco mais sobre o que seria fazer boas escolhas, como fazer boas escolhas. Mas quando a gente olha para esse tema escolhas da vida, é muito complexo porque a gente foi treinado para acostumar e para achar que a vida é feita sobre coisas que acontecem pelo destino, pelo acaso. Nós acostumamos a esperar a vida como um grande acaso que vem ao nosso encontro. Ou seja, as coisas vão acontecendo e você vai falando assim, cara, tá sendo o destino tá gerando tudo isso. Mas a vida é feita de escolhas. E essas escolhas dizem onde você está hoje. Eu me lembro do dia que eu escolhi sair daqui de Montes Claros e ir morar em Salvador. Eu estava indo estudar lá. E pela segunda vez, na verdade, quando eu fui, eu estava indo para trabalhar, para servir lá. E eu me lembro quando eu decidi sair daqui, eu estava com uma mala e uma mochila nas costas, um computador, que era por onde eu trabalhava. E eu me lembro que foi uma escolha que mudou minha vida para sempre, porque aquela escolha abriu um mar de relacionamentos para mim, de pessoas que eu conheci, de pessoas que eu, de fato, assim, amo demais, que pude viver vida na vida com essas pessoas, pude ser amado por essas pessoas também. Essa escolha me abriu um leque de possibilidades para conhecer agora a esposa que eu sou casado. Essa escolha me abriu um tempo para trabalho lá, para me aperfeiçoar, para ser um professor de comunicação lá. Ou seja, são essas escolhas, essas pequenas escolhas, que quando você vai ver são fruto de tudo que você é hoje. Quais foram as escolhas que você fez recentemente, que você pode dizer assim, Luan, eu fiz essa escolha e eu percebo que desencadeou outros resultados, outros frutos, e foi uma boa escolha. Então essas boas escolhas, as escolhas da vida, são o que vão gerando significado na vida que nós temos hoje. Lembrando, algumas coisas não se escolhem.
Por isso, escolha bem as que estão no seu campo de escolha. Algumas coisas não se escolhem. Por isso, escolha bem as que estão no seu campo de escolha. Porque até o que você não escolhe é fruto de algo que você escolheu no passado. Você consegue entender isso? Você consegue entender que talvez até as coisas que você pensa, poxa, Luan, eu não escolhi isso aqui. Até isso que você não escolheu, talvez essa fase ruim, isso que você está vivendo, você fala, cara, Luan, não estou conseguindo sair desse lugar aqui. Até isso que você escolheu é fruto, até isso que você não escolheu e você está passando, é fruto de uma escolha feita no passado. Ou de uma escolha não feita também. Porque é sobre isso que eu quero falar. Mais do que as escolhas que nós fazemos, é as escolhas que nós não fazemos. É os pontos que nós não deixamos de romper por causa das escolhas. Manda uma pergunta aí, ó. O Diego entrou. Diego Imóveis. Fala, meu amigo, tudo bem? E aí, vendendo muita casa aí? Muito imóvel? Minha linda entrou também. Rafa. E aí, Rafinha? Manda aí uma pergunta. Eu quero muito responder algumas perguntas nessa live. Então, manda aí uma pergunta sobre escolhas da vida. Beleza? Então, quando a gente olha para as escolhas da vida, a gente percebe que existe um mapa. Existe um modo como escolher. E eu quero falar agora sobre como fazer boas escolhas. 3 perguntas que eu acredito que são fundamentais, que me ajudam a fazer escolhas. Escolhas que me elevam para um novo nível, escolhas que me fazem sair do ponto onde eu estou e avançar mais um ponto, escolhas que me trazem mais perto do propósito, que me trazem mais perto da identidade, que desmistificam algumas crenças ainda. Então, o Diego colocou, ó, fazendo escolhas positivas para chegar ao topo. É isso aí, cara. É isso aí. São essas escolhas que vão traçando um caminho. Eu costumo dizer que as escolhas são como os pontos que vão se conectando. Os pontos que vão se conectando. E aí você faz uma escolha e essa escolha te leva para mais um ponto. Mas lá você tem que fazer mais uma. E lá você tem que fazer mais uma. Então você percebe que a vida é sobre essas pequenas escolhas que a gente vai fazendo, que são fundamentais para toda a nossa vida. E eu costumo dizer que existem 3 perguntas fundamentais quando você vai fazer uma boa escolha. E essas perguntas podem ser aplicadas para escolhas como, cara, Luan, eu estou num momento no meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, ou talvez com a minha namorada, e eu não sei fazer qual a escolha correta agora. Segundo, no trabalho, com as pessoas que você se relaciona no geral, escolhas para a sua vida mesmo, escolhas pessoais que você está fazendo, de ir para um lugar ou ir para outro. Então, tudo isso, eu acredito que essas 3 perguntas vão te ajudar. Manda essa live para alguém, ó, toca nesse aviãozinho aqui, manda para 3 pessoas, para essas 3 pessoas entrarem aí enquanto a gente está falando sobre essas escolhas. Eu acredito que não só você, mas essas pessoas também podem ser ativadas para fazer boas escolhas. Perceba que os traumas que você carrega hoje são fruto de escolhas que você fez ou de escolhas que você não pôde fazer. Percebe que aquilo que você ainda carrega como frustração na sua vida é fruto das coisas que você escolheu ou deixou de escolher? Ou seja, se nós fôssemos treinados para escolher bem, para saber escolher e para saber que existe uma frase que é melhor do que aquilo que você deve começar a fazer, aquilo que você tem que entender de deixar de fazer. Ou seja, as escolhas são tão fundamentais até para aquilo que você tem que deixar de fazer. E o Rodolfo colocou aqui, ó, a escolha de perdoar. Cara, talvez a escolha na sua vida hoje é essa. É a escolha de perdoar aquilo que ficou passado, de perdoar pessoas, de perdoar talvez instituições, de perdoar traumas que você carrega. Escolha isso. Ah, Luan, mas eu não estou sentindo. É porque nós começamos a condicionar a sua vida do que você está sentindo. Cara, quem está sentindo é igual aquela pessoa que eu falei no início. Ela não sabe escolher nada, por isso tudo que vem tá bom. Ela não escolhe nada e ela está sempre satisfeita demais, e isso é até errado, satisfeita demais com o que está vindo. Porque ela não sabe fazer boas escolhas, ela não sabe fazer o plantio. Então, talvez a escolha que você tem hoje é de perdoar, talvez a escolha que você tem hoje é de se aproximar outra vez, talvez a escolha que você tem hoje é de dar uma virada na sua vida para aquilo que você sabe que precisa viver, mas está
postergando há muito tempo. E o João Vitor colocou aqui, ó. Vamos lá, vamos responder essa aqui, ó. Como saber se estou fazendo uma boa escolha? João Vitor, eu vou falar isso aqui agora para você e faz parte do que eu tinha pensado em falar nesse tempo aqui. 3 perguntas que eu acredito que são fundamentais para você fazer uma boa escolha. Primeiro, o que eu vou renunciar? Toda boa escolha começa numa renúncia. Ou seja, uma boa escolha que te não faz renunciar a algo, ela não é uma boa escolha. Ela não puxa, ela não extrai o máximo de você. Se ela não te faz renunciar e tá tudo bem, se ela não mexe com você, ou seja, se ela não te desloca, se ela não te incomoda, infelizmente ela não é uma boa escolha. Porque ela só está sendo uma escolha cotidiana e ela não te impulsiona na maturidade. Então tudo aquilo que pede a nossa renúncia nos faz maduro. Tudo aquilo que tira de nós nos amadurece. Então, primeira pergunta para você saber se está fazendo uma boa escolha é, cara, o que eu vou renunciar? Essa é a escolha que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento. Renuncia, ou seja, eu estou tirando de mim, eu tô perdendo no começo. Se você responder sim, é o início de uma boa escolha. Segundo, com quem eu vou ter que fazer aliança? Toda escolha, não escolha sozinho. Escolha com alianças. Ou seja, primeiro, o que eu vou renunciar? Para fazer essa escolha, com quem que eu vou ter que fazer aliança? Entende? Então, assim, essa escolha vai me colocar perto de quem? Vai me colocar com quais alianças? Se essas alianças não forem as alianças que você deseja, não forem alianças com um propósito, mais um significado que essa escolha não é uma boa escolha. E terceiro, o que eu vou ter que começar a fazer agora? Ou seja, essa escolha vai me renunciar o quê? Essa escolha vai me colocar perto de quem? E essa escolha vai me fazer o quê? Entende? Então são esses 3 movimentos que uma boa escolha geram na gente. Uma boa escolha é carregada de renúncia. Uma boa escolha é carregada de novas pessoas, ou seja, com quem eu preciso me aproximar para viver essa boa escolha. Novas alianças. E essa boa escolha me dá novas práticas. Entende? Então, novas renúncias, novas alianças e novas práticas. Tudo isso traz pra gente uma nova perspectiva de escolhas. Escolhas boas passam por esses 3 pontos. Escolhas boas são desenhadas nesses 3 pontos. O Ale colocou aqui, como saber se tenho escolha ou não? A gente estava falando aqui, Ale, que é o seguinte, primeiro um grande abraço para você, saudade, meu amigo. Vou responder você aí no WhatsApp também. Uma grande pergunta que a gente estava fazendo no início da live. Nem tudo nós temos escolha. Mas por isso, nós precisamos escolher bem aquilo que está no nosso alcance. Porque até o que nós não escolhemos é fruto de algo que nós escolhemos no passado. Consegue entender? Então, nem tudo nós temos escolhas. Por isso, escolha bem aquilo que está no seu alcance. Porque até aquilo que você não tem escolha é fruto de uma escolha que você fez no passado. Então, como saber se tem uma escolha? Hoje existe uma escolha. Porque amanhã talvez você não tenha uma. Então, a de hoje é a sua não escolha do amanhã. Está muito confuso, mas eu espero que esteja ficando claro. Manda aqui se está ficando claro para você. Fala assim, Luan, estou conseguindo entender isso aqui. Entende? Eu estou conseguindo entender. Porque nem tudo você tem escolha hoje. Hoje você tem escolha. Mas amanhã você não vai ter escolha sobre isso que você pode escolher hoje. Parece até um trava-língua. Mas é porque é muito fundamental você entender. O que eu posso escolher hoje é o que eu não vou poder escolher amanhã. E a vida é feita sobre essas escolhas. A vida ela tem uma janela, um tempo de escolha. Eu costumo pensar na minha vida, na maioria das vezes, eu costumo pensar a escolha como um cronômetro. Ela não pode ser tomada com pressa, mas ela não pode ser tratada como se não fosse acabar. Ou seja, escolhas para mim são portas que se abrem. Minha esposa estava até conversando comigo ontem, a gente estava falando sobre isso. Agora é engraçado que eu caí nesse assunto. Ela falou assim, amor, para mim escolhas é tipo uma porta que você tem que entrar. Ela falou tipo assim, uma porta que você tem que entrar. E essa porta para mim tem um cronômetro. Quando eu penso em escolhas na minha vida, eu costumo trazer imagens. Para mim, escolha é uma porta com um cronômetro lá em cima. Ela não pode ser tomada com pressa, mas ela também não pode achar que não vai acabar, porque ela fecha. E amanhã eu não tenho escolha sobre essa porta.
Por isso que aqui eu tenho escolha hoje, eu preciso plantar. Entende? Ó, o Rodolfo colocou que tá claro, o Ale colocou compreensível, ó, a Giane entrou, sejam bem-vindos. Manda mais uma pergunta aqui, mais alguém, eu quero muito te ajudar. Então, quando a gente fala sobre as escolhas da vida, a gente está pensando, cara, toda vida é baseada em escolhas. Pode fazer um relatório da sua vida aí agora, puxa um filme da sua vida. Os pontos em que você avançou foram frutos de escolhas que você fez. Talvez no mínimo, se você falar assim, Luan, eu não fiz nada de escolha para acontecer o que está vivendo e tal, não escolhi nada. Você vai perceber que no mínimo a pessoa que te ajudou a viver o que você está vivendo foi uma escolha que você fez, de andar com essa pessoa. Então, quando você começa a fazer essas 3 perguntas fundamentais para fazer boas escolhas, o João Victor colocou aí, ó, o que eu vou perder? O que eu vou renunciar? Com quem que eu vou ter que fazer aliança? E quais são as minhas novas práticas? Isso são boas escolhas. O Diego colocou, ó, podemos considerar que existem escolhas perfeitas? Vinda de nós não. Mas existe uma escolha eterna. E essa escolha foi o alto que escolheu. A vida que o Senhor escolheu para você é uma vida perfeita. É uma vida eterna. E essa vida, você escolhe desfrutar dela agora. Então, eu não acredito que existem escolhas vindas de nós que são perfeitas. Mas eu acredito que viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, uma vida plena, hoje, uma vida digna, hoje, você vai viver o mais próximo disso. Então, eu não acredito que existem escolhas perfeitas, porque vinda de nós, elas sempre vão ter... nem sempre a gente vai responder essas perguntas corretas. E o que a gente tem que fazer é tentar responder ao máximo elas, de maneira exata. O que eu vou renunciar, quais são as minhas alianças e o que eu vou ter que começar a fazer. Mas, mais importante do que isso, é entrar numa escolha eterna. Ou seja, o Senhor tem um plano, uma agenda, um propósito. Quando você entra nele, você começa a desfrutar dessas escolhas mais assertivas. Você começa a desfrutar do eterno do Senhor nesse tempo. Você começa a viver isso nesse tempo. Você começa a ver, cara, as escolhas que eu estou fazendo estão me trazendo mais sobre o reino do que sobre eu. Entende? As escolhas da sua vida começam a ser mais pensando no propósito a avançar do que só no seu resultado financeiro, na sua vida, naquilo que você tem sonhado. Mas é mais do que isso. Você começa a alinhar seus sonhos com aquilo que é eterno. E aí suas escolhas começam a ficar mais assertivas ainda. Mais assertivas ainda. Porque elas começam a carregar propósito. E aí entra um ponto que eu quero, antes de ler um texto para vocês, que é, quando nós nos alinhamos com uma escolha perfeita, vou usar a palavra do Diego, uma escolha eterna, uma escolha perfeita, você começa a ver que você não escolhe mais por você, mas você escolhe por um povo que está ao seu lado, para que eles possam caminhar junto ao propósito. Então, quando você se alinha com o propósito, você percebe que suas escolhas começam a ficar tão assertivas que você não escolhe só por você agora, mas você escolhe pelos que estão do seu lado. E talvez muitos de vocês que estão vendo essa live e que vão ver, não fizeram boas escolhas ainda porque estavam pensando só em você. Mas quando você tiver alguém ao lado, você vai perceber, cara, eu poderia estar fazendo boas escolhas, não só por mim, mas por essa pessoa. E você vai começar a valorizar as portas com cronômetros em cima. Talvez você não entre em muitas portas com cronômetro ainda, porque você acha que elas são para você. Mas o que eu quero dizer é que as escolhas que você não faz hoje são gerações que poderiam vir de você com frutos dessas escolhas que você fez. Então, as escolhas que você deixa de fazer hoje, não é só você que perde. É uma geração que perde. São infinitas pessoas que perdem com essas escolhas. É sua família. Para aqueles que são casados, que têm família, as escolhas que você não faz hoje, as portas que você não entra hoje por falta de coragem e força, são as portas que a sua família talvez não abra essas portas lá na frente. Ou talvez vai abrir lá na 3ª geração, enquanto eles poderiam ter desfrutado disso hoje, porque você entrou na porta. Então eu quero ler um texto que contextualiza isso. Contextualiza a história de um cara que estava vivendo isso. Eu quero ler esse texto para que fique mais claro. Enquanto isso, eu quero que você mande outra pergunta aqui e eu quero saber se está ficando claro isso. Porque quando falo sobre esse tema, é um tema muito sério, sobre as escolhas da vida, é um tema muito sério.
Porque aqui a gente está falando sobre escolhas fundamentais da vida. É a escolha do marido escolher não ser adúltero. A escolha de um trabalhador escolher não ser um ladrão. É a escolha de uma família escolher ser fiel. É a escolha de um homem de seguir o plano do Senhor. Então são escolhas fundamentais. Quando a gente fala sobre escolhas da vida, para mim é um tema muito sério. Porque a gente está falando aqui desde a pessoa que está escolhendo uma faculdade, talvez seja o seu caso hoje, até a pessoa que está escolhendo com quem vai casar, até o cara que está escolhendo onde empreender. E para tudo isso, essas 3 perguntas, esse modo de pensar da escolha como uma porta com um cronômetro, onde eu tenho essas 3 perguntas. O que eu vou renunciar? Com quem eu vou ter que fazer aliança? E quais são as minhas novas práticas? Se a sua resposta for excelente para essas 3 perguntas, você vai tomar escolhas com mais sabedoria. E eu quero ler um texto lá em Josué 24:15, que fala assim, ó: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente estava falando aqui agora sobre as escolhas da vida. Que as escolhas que nós fazemos hoje não são só nós que vamos escolher. Ou, mais ainda, as escolhas que devemos fazer hoje não são pensando apenas em nós, mas é pensando em uma geração que vem, em um povo que te segue, em uma família que você tem. E Josué compreendeu isso. Josué compreendeu, talvez uma das escolhas mais importantes da vida dele, com certeza não seria a escolha mais importante da vida dele, de seguir e servir ao Senhor. Ele vira para o povo, ele vira para as pessoas, ele diz, eu não sei vocês, se vocês querem servir, escolham hoje quem vocês querem servir. Aos deuses dos antepassados, escolham quem vocês querem servir. O que Josué está dizendo aqui? Ele está dizendo, cara, existe uma escolha. Escolha quem você quer servir hoje. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué está dizendo, eu vou renunciar. Lembrando das 3 perguntas, eu vou renunciar esses deuses que vocês estão servindo. Eu vou fazer aliança com esse novo Senhor, com esse único Senhor. Eu vou fazer aliança com o verdadeiro Senhor. E eu vou fazer aliança com a minha família para seguir esse verdadeiro Senhor. Ou seja, eu e a minha casa, ele fala, eu e a minha casa serviremos esse Senhor. E ele está dizendo aqui, nossa nova prática, o que nós vamos começar a fazer é servir esse Senhor. Então ele está dizendo, cara, eu vou renunciar todos esses outros deuses, eu vou renunciar àquilo que talvez a minha cultura está vivendo. Eu vou fazer aliança com o Senhor e com a minha casa. E nós vamos servir esse Senhor. Essas 3 perguntas responderam Josué, talvez. Ele compreendeu que no meio do povo, uma escolha que ele poderia fazer poderia ser diferencial para sua casa, para sua família. E aí eu volto a dizer aquilo. As escolhas que você está deixando de fazer hoje não só prejudicam você. As escolhas que você está deixando de fazer e as escolhas que você está fazendo mal não está prejudicando apenas você, mas está prejudicando uma geração. Por isso, escolha bem. Comece a escolher. Não seja daqueles que qualquer coisa que a terra dá tá bom. Saiba escolher, saiba o plantio. Tenha consciência do que você nasceu para escolher. Se alinhe com um propósito para fazer boas escolhas. Para que você não escolha mais apenas com base na necessidade, mas que você possa escolher com base numa perspectiva de futuro. Eu acredito que tem muita gente nessa live, que vai ver essa live, que talvez estava pensando que escolher é escolher o fruto. Escolhas boas escolhem sementes. Então, eu não sei se você está escolhendo, e talvez você vai fazer uma escolha hoje, amanhã, não sei, pensando só no fruto. Eu vou escolher aquilo que está pronto para comer. Eu te recomendo escolher a semente, para que possa nascer uma árvore, para que dê muitos e muitos frutos.
Talvez se você escolher o fruto hoje, você vai comer, vai sentir saciado e vai embora. Mas você vai voltar a ter fome. Escolha a semente, plante ela, regue ela, até que você tenha uma árvore que dê frutos em suas temporadas, em suas estações corretas. Isso são boas escolhas. Quando a gente vira essa mentalidade, a gente começa a saber o que escolher, como escolher bem, pensando essas perguntas. Nem tudo na vida você tem escolha. Por isso, escolha bem aquilo que você pode. Porque até aquilo que você não escolhe é fruto de uma escolha que você fez. Anota essa frase aí, tira um print dessa live. Espero que tenha sido impulsionador para você. Eu vou tirar um print aqui também, ó. Aí, show de bola. Manda para um amigo, essa live vai ficar salva. Tira um print aí, posta nos seus stories, fala aquilo que... Escreve aí uma frase que chamou sua atenção, escreve aí algo que de fato tocou você. E eu quero muito ouvir o que você achou dessa live. E essa live vai ficar salva, vai também para o YouTube. Acesse o link na minha bio, tem alguns links importantes lá. Tem o link do YouTube, alguns projetos que você pode acessar também. E eu acredito que vai ser importantíssimo para a sua vida. Faça boas escolhas hoje, agora pela manhã, antes das 8 horas. Eu tenho certeza que tem uma boa escolha para você fazer. E essas boas escolhas vão te impulsionar no homem e na mulher de amanhã. Beleza? Grande abraço, fica com Deus, tamo junto!